27 de fevereiro de 2024. O Sim Notícias começa agora. Veja os destaques de hoje. O número de casos de dengue tem preocupado autoridades em Linhares. E os lotes baldios têm contribuído com a proliferação do mosquito. Em Aracruz, a vacinação contra a dengue já começou. Em São Mateus foi apresentado o projeto que vai possibilitar novo acesso a Guriri. Em Colatina, um condutor perdeu o controle do veículo e colidiu contra várias motocicletas. Confira ainda o resumo do nosso esporte. Agora, na TV Sim, essa é da Terra. O número de casos de dengue vem chamando bastante a atenção das autoridades aqui em Linhares. E um dos fatores que influenciam diretamente na proliferação dos mosquitos são os terrenos baldios, que servem para criadouros do mosquito Aedes aegypti. A repórter Larissa Garcia conversou com o chefe do Departamento de Fiscalização e traz informações. Com o aumento do número de casos da dengue, um ponto que tem sido levantado para auxiliar no combate ao mosquito é a limpeza de terrenos baldios. O Departamento de Fiscalização de Obras e Postura já notificou só esse ano 62 proprietários de lotes aqui em Linhares. Existe uma legislação no município, o Código de Postura aqui no município de Linhares, que prevê que aquelas pessoas que foram notificadas no primeiro momento, que tem um prazo aí até 5 dias para realizar a limpeza, caso não faça a limpeza, aí é gerada uma multa, a multa aí no valor de R$ 422 para cada lote, e uma vez que a pessoa não pagou essa multa, a pessoa será inscrita na dívida ativa e depois, posteriormente, no cartório de registro. Nos últimos anos, Linhares vive um boom no mercado imobiliário, o que faz com que muitos lotes estejam à mercê da especulação imobiliária, ou seja, sem construção ou manutenção, apenas à espera da venda. E o que dificulta o acesso ao proprietário para as notificações são as chamadas vendas irregulares, aquelas que acontecem sem escritura e, por isso, dificultando o acesso ao real proprietário. A responsabilidade relacionada à limpeza de lote cabe ao proprietário do imóvel. Caso o mesmo não faça, será notificado, multado e, posteriormente, será colocado em dívida ativa, caso ele não pague a multa. E não realizando a limpeza, o município fará a limpeza e colocará na dívida ativa desse contribuinte via IPTU. Além de esbarrar na barreira das vendas irregulares, muitos investidores de fora do município foram atraídos pela ascensão dos investimentos no setor imobiliário na cidade, atrapalhando ainda mais o município em conseguir encontrar o proprietário para notificar. Por isso, a participação da população nas denúncias se torna fundamental. Ela pode acessar o link da prefeitura, na ouvidoria do município, também pode procurar até a própria prefeitura, a sede da prefeitura, aí na ouvidoria, ou pode estar procurando também o Departamento de Fiscalização, que fica situado ali no bairro Nossa Senhora da Conceição, bairro Conceição, anexo ali o Centro Norte de Conceição. O telefone de contato da fiscalização é o 98-103-0822. Temos que cuidar para diminuir o grande risco que é a dengue. Ainda falando nesse assunto, uma infectologista explicou quais são os tipos graves da doença que deixou o Espírito Santo em estado de emergência. Você confere agora esse destaque com Luana Santos. O primeiro caso de dengue registrado no Brasil foi no final do século XVIII. E de lá para cá, surgiram novos sorotipos agravando o contágio e fazendo várias vítimas. Hoje, no país, circulam 4. Mas como e por que isso acontece? Esses 4 tipos você pode se infectar. Então, cada vez que você se infecta, é uma nova dengue que você tem. Se você se infecta pelo tipo 1, você cria imunidade para o tipo 1. Por tipo 2, tipo 3, tipo 4, assim, né? Porém, geralmente, a segunda infecção pela dengue já pode ser uma infecção mais grave. Não necessariamente, obrigatoriamente será, mas tem uma chance maior de ser uma infecção mais grave após a primeira, né? Os vírus, eles
cria uma imunidade temporária. Por exemplo, hoje eu me infecto pelo tipo 1, eu tenho mais ou menos 3 meses de imunidade a todos, uma imunidade cruzada. Fora isso, depois disso, eu mantenho somente para esse vírus que eu me infectei, podendo me infectar para os outros. De janeiro até agora, quase 500 mil casos foram confirmados no país. Desses, 184 vieram a óbito. Mas o que mais chama a atenção é a faixa etária dessas vítimas. Será que tem uma explicação para isso? Talvez o maior número de notificações de agora seja de pessoas mais jovens, mas o público com maior gravidade são os extremos de idade. O idoso, pela senescência da imunidade dele, a criança, principalmente porque ainda está se formando, né? Está treinando essa imunidade, e porque na criança às vezes é mais difícil você detectar a forma grave. No adulto, até assim, ele costuma manifestar sinais de alarme. A criança muitas vezes já manifesta a forma grave. Pacientes que possuem comorbidades como pressão alta, quando infectados, podem sofrer a forma mais grave da doença. Fica mais difícil de manejar o controle clínico desse paciente, de você fazer reposição de volume, que é o tratamento básico, né, básico de tudo da dengue. Porém, você tem pessoas, por exemplo, que têm uso de anticoagulantes, que é uma coisa que preocupa, de AS, que são para plaquetas, as crianças, porque por não manifestarem os sintomas, como eu já havia dito. De um modo geral, fica mais difícil você lidar com esse paciente. Para driblar a dengue, além do básico, que é cuidar da sua residência para que o mosquito não se prolifere, o uso de repelentes é bastante indicado. É bom você consultar para crianças qual o pediatra da criança orienta melhor, né? E sempre ver se não vai dar nenhuma reação na pessoa, né? Mas o uso do repelente é fundamental. A dengue é uma doença que ainda hoje é subestimada, mas que precisa ser vista com mais cuidado e atenção, pois com essa epidemia acontecendo, fica bem claro tamanha a gravidade. A gente tem como combater a dengue. Nós temos como prevenção a gente cuidar do nosso próprio quintal. Mais de 80% dos criadouros estão dentro dos quintais, dentro das residências. Então a gente tem responsabilidade sobre isso. Agora nós temos a vacinação, que infelizmente ainda não chegou para todo mundo, mas nós temos a vacina. E outra coisa importante a falar, se você está com dengue hoje, passa repelente. Porque se o mosquito vier e te picar, pode se contaminar o mosquito e passar para outra pessoa. Então, assim, não tem jeito, nós temos que prevenir. Agora vamos a Colatina falar com Elisângela Ramos, que traz informações sobre um carro que colidiu contra várias motocicletas. Elisângela, seja bem-vinda. Olá, Oséias. Olá, você que nos assiste aqui na TV Sim. Você que está sintonizado, conferindo o Sim Notícias de hoje. Começamos falando de uma colisão, pois é, um carro, ele colidiu contra várias motocicletas que estavam estacionadas. O fato aconteceu na noite desta segunda-feira, na Avenida Silvio Avidos, no bairro São Silvano. A PM foi acionado para registrar a ocorrência de um veículo Ford Ka, cor branca, contra várias motocicletas. O carro saiu da pista de rolamento, bateu nas motocicletas e continuou o trajeto por mais 100 metros. Em seguida, o motorista abandonou o veículo e fugiu. A Polícia Militar realizou diligências no endereço do registro do carro, mas sem êxito. O condutor foi identificado e todos os dados foram lançados na ocorrência para responsabilização. Já o veículo foi apreendido e várias multas foram confeccionadas. E recomeçou nesta segunda-feira a obra de macrodrenagem da rodovia do Café, a Jeter Lopes de Faria, em Colatina, causando interdição parcial da via. A execução da obra de macrodrenagem é vista como uma solução definitiva para acabar com situações recorrentes nessa região. A medida é considerada fundamental para a melhoria da infraestrutura urbana local. O trecho em questão enfrenta constantes alagamentos durante as fortes chuvas, tornando-se uma das áreas mais afetadas por esse tipo de transtorno em Colatina. É muito importante, porque eu já atravessei aqui para trabalhar na Fundação Judas Amado, aí na região Presentino, com água aqui, ó. A bicicleta jogava para cima, assim, e atravessava com água aqui, ó. Aqui.
Tinha um dia que eu nem vinha, porque não tinha condição de passar, que eu vim discreto, como é que eu vinha? Porque a água que passava aqui, no caimento aqui, ela vai passar por baixo, não. Ela vai passar por baixo, ela não vai passar por cima mais. É muito importante para nós, né, e para todo mundo, né? Para todos os empresários que tem aqui, para quem trabalha aqui no setor aqui, de todos aqui, a importante o objetivo de tudo aqui é terminar ela, começar e terminar. Alaga tudo, o pessoal que mora do lado aqui, entra água até na casa deles aqui, porque não tem escoação, então vai para dentro dos quintais, entendeu? Então não tem como. Não é só aqui, como ali no vizinho ali da frente ali, que as máquinas de solda desestragam. O outro da parte de baixo também tá problema também dentro do quintal dele, na oficina de baixo. O investimento do governo do estado foi de 29,3 milhões de reais. E a previsão é de que a obra seja concluída ainda no primeiro semestre de 2024. Então, essa obra de macrodrenagem, né, como nós sabemos, é uma obra muito esperada pelos moradores, comerciantes, pelos transuintes aqui, né? Recentemente nós tivemos chuvas muito fortes e nós vimos o quão importante é essa obra. E a CETURB, juntamente com o do governo do estado, juntamente com a prefeitura, entrou numa nova fase de operação dessa obra. E nós iniciamos essa semana, segunda-feira, com a colocação das aduelas da lateral da pista para a semana que vem nós iniciarmos verdadeiramente a operação na pista. Inicialmente, a interdição parcial acontece próximo à Metalosa e não tem gerado muito tempo de espera. Mesmo assim, quando possível, para evitar o pare e siga, um caminho alternativo pode ser utilizado. E como o caminho alternativo, aquelas pessoas que não quiserem enfrentar o pare-siga, que está fluindo de uma maneira muito boa, nós temos a 080, que é o contorno de Colatina aqui, que também propicia evitar de passar por aqui, só aqueles que realmente necessitarem passar por aqui. E por meio de nota, a Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, a SEDURB, informou que a obra do Sistema de Manejo Sustentável das Águas Urbanas da Bacia Hidrográfica do Córrego São Silvano, aqui no município de Colatina, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, está em execução e não houve paralisação. É que outros trechos foram priorizados para que aguardasse a chegada das galerias. Para que o assentamento das galerias tivesse início, era necessário que já possuísse uma quantidade adequada das mesmas. Informou ainda que a empresa executora é a DACT Engenharia Limitada. Realmente essa é uma obra necessária e muito importante. Essas são as notícias de hoje, Oséias. Volto com você ao estúdio. Até amanhã. Muito obrigado, Elisângela, pelas informações. Agora nós vamos saber como fica o tempo para todo o estado do Espírito Santo. A quarta-feira será de tempo estável. O sol predomina em todo o estado do Espírito Santo. Linhares com mínima de 24 e máxima de 34 graus. Colatina, mínima de 23 e máxima de 34 graus. São Mateus, mínima de 24 e máxima de 33 graus. Cachoeiro, mínima de 22 e máxima de 37 graus. E Vitória, mínima de 23 e máxima de 35 graus. Você vai ver a seguir, em São Mateus foi apresentado um novo projeto de novo acesso ao balneário de Guriri. Eu conto destaques já já. A Prefeitura instalou uma academia ao ar livre na praça do bairro Jardim Laguna. A Prefeitura de Linhares instalou uma academia ao ar livre na praça do bairro Jardim Laguna, atendendo a antiga solicitação dos moradores. Os aparelhos são todos em aço inox, com 7 equipamentos multiuso. O espaço já está liberado para os moradores. Os equipamentos podem ser utilizados pela população, beneficiando especialmente pessoas da terceira idade. O carro fumacê segue passando nos bairros de Linhares. A ação faz parte das atividades definidas pela Sala de Situação Permanente para concentrar todas as informações sobre a dengue. Linhares tem 2.348 casos confirmados e 813 em investigação. Confira agora o itinerário do carro fumacê.
Hoje à noite, no bairro Canivete e Vila Isabel. Quarta-feira, no Araçá e no Shell pela manhã, Vila Maria, Santa Cruz e Betânia pela noite. Já na quinta-feira, ele passa pelo Interlagos pela manhã. Já à noite, no Jocafe e Planalto. Na sexta-feira, passa novamente pelo Interlagos pela manhã e no Movelar e bairro Nova Esperança à noite. No sábado, mais uma vez no bairro Interlagos e no bairro BNH pela manhã. À noite, ele passa pelo bairro José Rodrigues Maciel. Acontece em Linhares na próxima quinta-feira o evento Qual é a Cena Brasil, promovido pelo Espírito Hub. Reunindo figuras da política e economia capixaba, o fórum vai debater tendências nas áreas de inovação, logística, energia, finanças, mobilidade e tributação. A ideia é explorar os temas relevantes da atualidade e entender o que vai moldar o mundo no próximo ano. O evento está na sua segunda edição. A primeira edição contou com 200 convidados. Vamos discutir quais são as expectativas políticas e econômicas para o ano de 2024, pontos vitais para o futuro do país. No ano passado, recebemos grandes nomes e discutimos a reforma tributária, sustentabilidade, inovação e investimentos. Esse ano, certamente, será ainda melhor. Agora nós vamos a São Mateus porque foi apresentado um projeto para possibilitar um novo acesso ao balneário de Guriri. J. Barbosa é quem tem as informações. Olá, Oséias Farias, amigos do Sinotícias, trazendo as informações aqui de São Mateus e região. Olha, quem vem a São Mateus na alta temporada e até mesmo nos finais de semana, sabe dos longos engarrafamentos na rodovia Autovino Duarte Santos. O DR apresentou o projeto que pode resolver em definitivo o problema. De acordo com as apresentações, o projeto do contorno cria a ES 318, trecho entre a BR-101 e a ES 315, com quase 25 quilômetros de extensão. Uma obra orçada em mais de 160 milhões de reais, com prazo de 870 dias corridos para ser entregue. Eu preciso agradecer o governador Renato Casagrande, que sob a gestão dele, uma gestão austera, uma gestão organizada, sobretudo a gestão fiscal, nos oportuniza, enquanto governo do Estado do Espírito Santo, proporcionar esses investimentos para todo o Estado do Espírito Santo. E sendo morador de Guriri, estando no governo Renato Casagrande, eu fico muito feliz de poder anunciar aqui hoje, nessa agenda social do DR, no balneário de Guriri, esse investimento vultuoso, que é o contorno de São Mateus, já contratado com a empresa Ápia, que é uma boa referência de empresa em todo o Brasil, que vai fazer a obra do contorno, que são inicialmente 24 quilômetros nessa etapa, saindo da BR-101 e chegando em Guriri, dando uma nova mobilidade na infraestrutura do município de São Mateus. O evento de apresentação reuniu centenas de moradores da cidade e autoridades. Sobre o início dos trabalhos, ainda não existe data definida. Porém, o diretor-presidente do órgão afirma que, assim como em outras obras, o governo pode surpreender. Eu não vou cravar data, mas vou dizer que, assim como nós, o governo Renato Casagrande, através do DR, vem surpreendendo os mateenses com a velocidade e com a qualidade do complexo de saúde, que é o novo Roberto Silvares e seus anexos. Da mesma forma, ainda no primeiro semestre, nós vamos surpreender a cidade e toda a região com as obras da ES 318, que é o contorno de São Mateus. Uma obra muito esperada e que vai desafogar o centro de São Mateus, deixar a viagem ao balneário mais tranquila e com oportunidade de explorar outras áreas turísticas da cidade. E antes de encerrar, vamos ao nosso giro policial com as informações das últimas 48 horas em São Mateus e região. A Polícia Militar prendeu um homem acusado de traficar no balneário de Guriri. O flagrante aconteceu quando o suspeito foi abordado em seu veículo. Com ele, foram apreendidas 2 balanças de precisão, 2 tabletes de pasta base de cocaína,
um simulacro de pistola, um kit conversor de pistola para alongamento, 16 munições intactas calibre 9mm e 3 munições calibre 380. Permanece sem identificação no Serviço Médico Legal de Linhares um cadáver encontrado na manhã de domingo no quilômetro 23, zona rural de São Mateus. A polícia aguarda laudo científico que possa identificar a causa da morte. Em Conceição da Barra, o registro foi na comunidade de Água Preta. Populares acionaram a PM após encontrar uma ossada humana no meio da plantação de eucalipto. A perícia foi acionada, mas, como no primeiro caso, não foi possível a identificação. Usuário indica onde comprou droga e traficante foge da ação policial. A ocorrência foi registrada por policiais da Força Tática no balneário de Guriri após a abordagem do usuário. O traficante conseguiu fugir tomando rumo ignorado. O caso segue sendo investigado. Muito bem, Oséias Farias, esses foram os nossos destaques de hoje. A gente volta amanhã, viu? Forte abraço e até lá. Muito obrigado, Jota, pelas informações, pelos destaques que nós conferimos aqui. Muito obrigado mais uma vez. Agora nós vamos conferir os destaques do agro. Cotações do agro. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira. Começando pelo café. O Arábica bebida dura, R$ 955 a saca. Conilon tipo 7, R$ 795. Conilon tipo 78, R$ 790. Pimenta do Reino, o quilo, R$ 18. Cacau a saca, R$ 1.840. O Sicoob é diferenciado em relação a isso. Esse contato humano, isso não tem preço. Esse relacionamento é muito bacana. Nossa, o Sicoob deu todo o apoio e suporte pra gente. Foi muito bacana. No Sicoob, em cada transformação, buscamos novas formas de mostrar que a gente está pertinho dos capixabas. Comemoramos juntos as conquistas da nossa comunidade. Sicoob, 35 anos. Evolui para estar cada vez mais próximo. Estamos de volta com o terceiro bloco do Sim Notícias, trazendo uma informação de Aracruz. Por lá, começou nesta terça-feira a aplicação da primeira dose da vacina contra a dengue. Luana Santos traz agora outras informações. Aracruz está entre os municípios contemplados com o primeiro lote da vacina contra a dengue. E na manhã desta terça-feira, crianças de 10 e 11 anos receberam a primeira dose. A imunização é composta por 2 doses aplicadas com intervalo de 3 meses entre a primeira e a segunda. E para receber o imunizante, o pré-adolescente que teve dengue há menos de 6 meses ou que esteja com suspeita da doença, febre ou sintomas gripais não poderão receber. A secretária de Saúde do município falou como está funcionando a vacinação e por que esse público foi escolhido. E essa faixa etária foi mediante um estudo epidemiológico do Ministério da Saúde, porque são faixas etárias mais suscetíveis a ter mais gravidade. Então, por isso, foi definida essa faixa etária e nós estamos aqui para, mais uma vez, unir os esforços, sociedade civil e o poder público para combater a dengue em todo o nosso município. E agora vamos saber dos destaques esportivos com o Altemar Félix. Continua repercutindo muito o que aconteceu de novo em Pernambuco, onde bandidos, que se dizem torcedores do Sport de Recife, atacaram um ônibus do Fortaleza na manhã do último dia 22, com pedras e, segundo alguns jogadores atingidos, até bombas. A CBF, como sempre, divulgou aquela notinha, onde lamenta o ocorrido e diz confiar no trabalho da polícia. O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, determinou que o esporte jogue de portões fechados e fique sem ingressos para seus torcedores quando forem visitantes em competições da CBF, até o julgamento do caso. No atentado, diversos feridos, entre os quais os jogadores João Ricardo, Tite, o Brix, Lucas Sacha, Dudu
E o caso mais grave, que é o de Escobar, que chegou a ficar internado numa UTI de hospital. Gente, como o atentado ocorreu 8 quilômetros depois do Estádio do Esporte, eu sou contra punir o clube. O esporte, concordo com o que disse o seu presidente, não pode ser responsabilizado por uma violência que aconteceu no espaço público. Muito obrigado, Altemar, pelas informações. O Sim Notícias fica por aqui. Você pode continuar nos acompanhando através das redes sociais. TV Sim, essa é da terra.